A aula de hoje será sobre planos tangentes, aproximações lineares e, enfim, chegaremos à tão sonhada definição de diferenciabilidade. Nós vamos definir a derivada no espaço R2. Vamos começar com planos tangentes, supondo que f tenha as derivadas parciais contínuas. Uma equação do plano tangente, a superfície z igual a f de xy, num ponto AB, f de AB, é dada por essa equação. Repare que aqui eu tenho uma derivada de f com respeito a x em AB e aqui uma derivada de f com respeito a y em AB, multiplicando respectivamente os termos x menos a e y menos b. Veja que tem um pouco de semelhança, com a equação da reta tangente de uma função de uma variável. Se você lembrar, em uma variável, a reta tangente a um ponto a f de a, é dada por z menos f de a igual a f' de a, multiplica x menos a. Então tem uma certa semelhança. Agora, tendo essa ideia de que é um plano tangente a uma superfície, será que a gente consegue deduzir essa fórmula? Vamos fazer aqui um desenho. Suponha que essa daqui seja a sua superfície, a superfície xy, f de xy. Suponha que aqui esteja o par AB e aqui em cima, no gráfico, está o AB, F de AB. E daí, imagina que esse planozinho em vermelho é o plano tangente à superfície em AB, F de AB. Sabemos que, em geral, o plano que passa pelo ponto AB, F de AB, tem a seguinte equação. Uma constante A que multiplica x menos A, mais uma constante B que multiplica y menos B, mais uma constante C que multiplica z menos f de AB, e isso resultando em zero. Então, desde que C seja diferente de zero, eu divido tudo por C, passo dois termos para o outro lado da equação, e eu fico com z menos f de AB igual a menos A, que multiplica x menos A, menos B, que multiplica y menos B. Como eu dividi por C, então aqui fica sobre C e aqui fica sobre C. Veja que já tem uma semelhança com a nossa equação. O que a gente ainda não sabe é quem são essas constantes aqui, Mas eu te afirmo, eu vou mostrar isso para vocês, que essa constante aqui é exatamente df dx em AB e essa outra aqui é exatamente df dy em AB. Para isso a gente vai precisar recordar da interpretação da derivada parcial. Como é que a gente interpretou a derivada parcial? A gente tinha aqui o nosso ponto B, aqui o nosso ponto A, e para definir a derivada com respeito a x, a gente teve que fazer o seguinte: a gente fixou B e a gente definiu uma função g de x igual a f de x b, não é isso? Aí, lembrando da interpretação, se eu fixo B e permito que o A varie, eu tenho essa linha aqui que eu estou marcando agora. E lá em cima no gráfico ela induz uma curva. E a gente viu que se a função g ela é derivável no ponto A, a gente define a derivada com respeito a x em AB como sendo exatamente g' de A. Não é isso? Agora veja só, como g, por essa definição aqui, g é uma função de uma variável, só depende de x. Então essa curva aqui tem uma reta tangente, a reta tangente no sentido de derivada de função de uma variável. Ela tem uma reta tangente. E que equação da reta tangente é essa? É exatamente essa aqui, ó, g de x menos g de A igual a g' de A, que multiplica x menos A, não é isso? Isso é uma equação da reta tangente para uma função de uma variável, nesse caso para g. Só que troque a g por essa forma aqui de f e troque g' de A pela derivada parcial. Então nós vamos ter o seguinte:
nós vamos ter exatamente f de xb menos f de ab igual a df dx em AB, que multiplica x menos a. Então, a gente consegue essa equação aqui. E agora, o que é que a gente faz? Vamos pegar essa equação aqui, que eu estou marcando de estrela, e vamos, perceber uma coisa. Aqui, pela própria hipótese, z é f de xy. Então, esse z aqui eu já posso trocar por f de xy. Então, não esqueça do que a gente está querendo fazer. A gente está querendo descobrir que essas constantes aqui que eu circulei aqui de azul são exatamente as derivadas parciais. Então, tudo bem. Se esse z é f de xy, então eu vou pegar e vou substituir y igual a b na equação asterisco. Se eu faço isso, o que é que eu vou ter, Eu vou ter exatamente f de xb menos f de ab igual. Aí veja que se você substituir o y igual a b, esse termo aqui vai virar zero. Ele vai para zero. Então vai ser exatamente menos a sobre c, que multiplica x menos a. Então nós chegamos aqui nessa equação. E aí o que é que a gente faz? A gente faz uma igualdade. A partir do quê? Por um lado, resulta dessas duas coisas, que por um lado df dx em AB, que multiplica x menos b, por um lado ela é igual a esse termo, f de xb menos f de ab. Só que f de xb menos f de ab é a mesma coisa que está aqui, E é igual a menos a sobre c, que multiplica x menos a. Portanto, fazendo essa cadeia de igualdade, a gente chega que isso é igual a menos a sobre c, que multiplica x menos a. Dividindo tudo por x menos a, então a gente já tem um pedaço da dedução, A gente já tem que derivada de f com respeito a x em AB é exatamente menos a sobre c. Então, a gente já descobriu um coeficiente. Então, voltando aqui para cima, isso aqui, ok, já é verdade, acabamos de verificar. E quanto a essa outra constante, menos b sobre c, a verificação é análoga. Basta você lembrar que quando eu defini a derivada com respeito a y, o que é que eu fiz? Eu fixei x igual a e considerei uma função h de y igual a f de a y. E a derivada com respeito a y em AB, se você lembrar, foi definida como sendo exatamente h' aplicado em B. Como aqui eu tenho uma função de uma variável, aí a gente pode escrever a equação da reta tangente a ele. E a equação da reta tangente é exatamente h de y menos h de b igual a h' de b que multiplica y menos b. Aí a gente troca pela definição da f. Isso aqui é a mesma coisa que escrever f de a y menos f de a b, aí troca a h' de b pela derivada parcial, df dy em ab vezes y menos b. Aí o que é que você faz agora? Você pega a equação estrela e substitui x igual a nela. Quando você faz isso, esse termo aqui ele zera. E só fica essa constante, menos b sobre c, vezes y menos b. X igual a em estrela. Quando você faz isso, você vai ficar exatamente com f de a y menos f de ab igual a menos b sobre c, que multiplica y menos b, porque aquele primeiro termo zera. Tudo bem, mas veja que f de ay menos f de ab é igual exatamente a esse pedacinho aqui, Mas pegando e olhando essa igualdade junto com essa igualdade, a gente chega que df dy em ab, que multiplica y menos b, é exatamente menos b sobre c, que multiplica y menos b.
Cancelando os y menos b, implica, né, exatamente a igualdade que a gente queria. Derivada com respeito a y em AB é exatamente menos b sobre c. E isso verifica, né, que realmente tem sentido essa fórmula aqui. Tem um sentido geométrico, né, e a gente conseguiu deduzir a partir de uma equação do plano geral. Vamos fazer o nosso primeiro exemplo aqui. Determinar o plano tangente ao paraboloide elíptico z igual a 2x² mais y² nesse ponto. Bom, note que esse ponto é do tipo A, B, f de AB. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular as derivadas parciais. Derivada parcial de z com respeito a x em xy é exatamente, né, você olha y como constante, então fica apenas 4x. Essa parte de y² some. E a derivada de z com respeito a y em xy é apenas 2y. A parte de x some. Agora substitui no ponto AB. Né? O seu ponto AB é o ponto de coordenadas 1, 1. Então, dz dx em 1, 1 é exatamente 4. A mesma coisa para dz dy. dz dy em 1, 1 é exatamente 2. Agora veja só, uma coisa que você tem que ficar prestando atenção é se as funções derivadas parciais que você arranjou são funções contínuas, né? Porque a gente definiu o plano tangente, deixa eu voltar aqui, a gente definiu o plano tangente para funções que tenham derivadas parciais contínuas. Então, nesse caso, tudo bem, são contínuas, né? Ambas são dois polinômios. Então, você pode definir, sim, plano tangente para elas. E a equação do plano tangente, ela fica escrita como sendo z menos f de AB. Seu f de AB está bem aqui, é 3. Z menos 3 igual a derivada com respeito a x, que é 4, que multiplica x menos a. O seu a é 1. Mais a derivada com respeito a y, que é 2, que multiplica y menos b. O seu b também é 1. Y menos 1. Organizando isso aqui, né, fica z menos 3 igual a 4x menos 4 mais 2y menos 2, que é a mesma coisa que z igual a 4x mais 2y menos 3. Pronto, está aqui a equação do plano tangente. Aí agora vamos falar um pouquinho sobre aproximações lineares. São de duas variáveis que têm derivadas parciais contínuas, né, num ponto desse tipo, é dado por essa equação. Nós acabamos de ver. Aí, a partir dessa equação, a gente pode definir uma função linear, né, cujo gráfico é exatamente esse plano tangente. Basicamente, a gente pega o z e troca, né, por um L de xy, né, no sentido agora de função, vai ser uma função de x e y. E a essa função, né, nós damos o nome de linearização, linearização de f em AB. E a aproximação, né, f de xy, aproximadamente é a linearização, né, veja que aqui é exatamente a equação de L de xy, é chamada de aproximação linear, né, ou aproximação pelo plano tangente de f em AB. O que é que isso está querendo dizer, né? Basicamente é que para uma função, né, que tem derivadas parciais contínuas, ela pode ser muito bem aproximada, né, pela equação do plano tangente. No seguinte sentido, né, vamos pegar o exemplo anterior. No exemplo anterior, a gente tinha a equação z igual a 2x² mais y². Tínhamos essa função. E a gente conseguiu encontrar a equação do plano tangente. A equação foi z igual a 4x mais 2y menos 3. E esse plano tangente era o ponto 1, 1, f de 1. Né? Então, plano tangente aqui em 1. O que é que essa definição está querendo dizer? Né? Que para uma função que tem derivadas parciais contínuas, né, como essa daqui, por exemplo, os valores de f de x próximos, do ponto onde você fez o plano tangente, os valores
né, são bem aproximados pela equação do plano tangente. Nesse exemplo aqui a gente pode comprovar. Por exemplo, você está aqui no ponto 1, 1. Então vamos pegar um ponto próximo de 1. Vamos pegar um ponto próximo. Vamos pegar o seguinte ponto. Vamos pegar 1,1. Eu vou botar aqui com ponto e vírgula, só para não confundir, né, o par ordenado com o ponto. 0,95. Então, esse par ordenado aqui está bem próximo de 1, né? E a minha afirmação é que o valor da f nesse par ordenado aqui é muito próximo do valor da equação de linearização, né, dada pela equação do plano tangente, nesse mesmo ponto. Como é que a gente comprova? É só substituir. Quem é f nesse ponto 1,1, 0,95? Então você usa a equação, né? É 2 vezes 1,1 ao quadrado mais 0,95 ao quadrado. Se você usar uma calculadora, isso vai dar 3,3225. Agora, olhe a linearização. Bom, primeiro, a linearização, xy, é exatamente você trocar esse z aqui da equação do plano tangente, né, pela função L de xy. Então, você pega exatamente a equação do plano tangente. Pega 4x mais 2y menos 3. E quem é a linearização aplicada nesse mesmo ponto? 1,1, 0,95. É exatamente 4 vezes 1,1 mais 2 vezes 0,95 menos 3. Fazendo as contas, isso vai dar 3,3. E veja só, bem próximos, né, os dois valores, o valor real da f e a linearização no mesmo ponto. São próximos. Então, para uma função que tem derivadas parciais contínuas, né, ela é muito bem aproximada pela função linearização, né, próximo do ponto do qual você fez o plano tangente, né? Por que próximo? Porque se você pega um ponto um pouquinho distante, né? Vamos pegar um ponto um pouquinho distante. Você tem aqui o 1,1, então vamos pegue o ponto 2,3. Ele é um ponto um pouquinho distante, né? E vamos calcular f de 2,3. É só fazer a primeira coordenada ao quadrado, né? Então vai ficar 2 vezes 4, que dá 8, e a segunda coordenada ao quadrado. 8 mais 9, 17. Então f de 2,3 vai ser 17. Já a linearização em 2,3, vai ser 4 vezes 2, 8, mais 6, 14, menos 3, 11. Olha só, os valores deram bem distantes, né? 17 e 11, isso aqui são valores distantes. Então, quando eu falo que a função é bem aproximada pela linearização próximo do ponto em que você fez o plano tangente, é realmente próximo, né? Você não pode distanciar demais os pontos não, senão acontece isso aqui, né? A função deixa de aproximar, a função linearização deixa de aproximar bem, né, a sua função f. E tendo essa ideia de que funções com derivadas parciais contínuas podem ser bem aproximadas pela linearização, né, que é dada pelo seu plano tangente, a gente pode encontrar valores aproximados, né, de funções em certos pontos, do qual a gente naturalmente não conseguiria fazer pela mão mesmo. Por exemplo, dada essa função, x é elevado a xy, você conseguiria calcular f nesse ponto à mão? Ou seja, eu estou te perguntando, você conseguiria fazer essa conta? 11 sobre 10 exponencial de menos 11 sobre 100, quanto é que isso aqui dá? Né? Naturalmente, sem uma calculadora, você não consegue fazer isso aqui. Mas a gente pode usar a linearização para encontrar, né, um valor aproximado para isso. Então, primeira coisa, né, eu vou encontrar a linearização aqui em 1, 0. E daí, note que esse ponto, menos 11 sobre 10, menos 1 sobre 10, está próximo de 1, 0. Né? Então, é natural que se as derivadas parciais forem contínuas, a f
né, vai ser bem aproximada pelo plano tangente aqui em 1, 0. Então vamos lá, calcule a derivada de f com respeito a x e a derivada de f com respeito a y. Bom, para a derivada com respeito a x, note que você tem um x aqui na frente, né? Então aqui você vai ter que usar a regra do produto primeiro. Derivada de x com respeito a x é 1, então fica e elevado a xy, mais o x, né, vezes a derivada da segunda, que é a derivada, né, da exponencial de xy. Mas aí você usa regra da cadeia. Então fica y é elevado a xy. Aqui você usou regra da cadeia. E aqui na derivada com respeito a y, você nota que x é constante, pode sair para fora da derivação. Aí você fica com e, aí você fica com a derivada parcial com respeito a y de e elevado a xy. Né? Mas novamente aqui você usa a regra da cadeia, outra vez, né? E você desce um x. X é elevado a xy. Isso vai dar então x2 é elevado a xy. Aí agora, tendo as fórmulas, você pode calcular nos pontos. df dy em 1, 0, né? Vai ser exatamente 1, porque a potência da exponencial zera. E a derivada com respeito a x em 1, 0 é exatamente 1 mais 0, né? Porque aqui tem um y, né? E ele zera esse termo completo. Então também dá 1. E veja, né, olhando para as fórmulas, vejam que as derivadas parciais são funções contínuas. Então a gente pode definir plano tangente e com a equação do plano tangente a gente acha a linearização. Né? Primeiro escreva o plano tangente, que a equação é exatamente z igual a f de AB, né? Ou seja, z igual a f de 1, 0, mais a derivada parcial com respeito a x, que é 1, vezes x menos a, ou seja, x menos 1, mais a derivada com respeito a y, que também é 1, vezes y menos b, que é 0, né? Porque lembra que teu ponto é o ponto 1, 0. Mas quem é f de 1, 0? Né? Olhando para a fórmula de f, você vê que f de 1, 0 é exatamente 1 vezes 1, né? Porque a exponencial fica elevada a 0. Então, f de 1, 0 é 1. Então, a fórmula é 1 mais x menos 1 mais y, que é exatamente x mais y. Veja que, então a gente define a linearização igual a x mais y. E quem é a linearização aqui nesse ponto? É exatamente a soma, né? 11 sobre 10 menos 1 sobre 10, que isso dá exatamente 1, né? Porque fica 10 sobre 10. E pela interpretação da linearização, esse é aproximadamente o valor de f de 11 sobre 10 menos 1 sobre 10, né? Porque o valor da f fica bem aproximado, né, pela linearização no ponto 1, 0. Agora você pode me perguntar, sim, realmente ficou muito bem aproximado? Bom, para você ter ideia, o valor real, né, de f de 11 sobre 10 menos 1 sobre 10, o valor real é 0,98542. Então aproximou muito bem, né? Diferença aqui de 0,2 aproximadamente. Agora, repare que para fazer a equação do plano tangente, nós fizemos uma hipótese muito forte sobre as derivadas parciais da f, né? A gente supôs que elas eram contínuas. Então você pode se perguntar, né, o que acontece se a gente retira a hipótese da continuidade? Bom, se elas apenas existirem, mesmo que não sejam contínuas, é claro que essa equação aqui ela fica bem definida, ela existe, né? Contudo, ela não é equação do plano tangente, ela só é se as derivadas parciais forem contínuas. Além disso, a gente perde essa questão da boa aproximação, né, a gente perde a boa aproximação que a aproximação linear dá, né? No seguinte sentido, pegue essa função aqui, né, definida em duas partes. Na aula passada, nós fizemos, né, essa conta aqui. Nós vimos que as derivadas parciais dela em 0 dá 0. Além disso, as derivadas parciais para x, y diferente de 0, 0 são essas. Né? Em particular, elas não são contínuas em 0, 0.
Como é que você pode verificar isso? Por meio de caminhos, por exemplo. Se você pegar o caminho, digamos esse caminho aqui, né? Se você pega esse caminho, esse termo aqui de cima zera, esse x² zera, então vai ficar exatamente t elevado a 4 sobre 4, que é 1. Né? Porque você cancela o 3 desse expoente com esse 3 aqui de baixo, né? E fica exatamente t a quarta sobre t elevado a quarta. Né? E isso dá exatamente 1, que é diferente, né, da derivada em 0, 0, que é 0. A mesma coisa aqui embaixo. Né? Você pega, para esse de baixo, você pode pegar o caminho gama de t igual a t elevado a 4 sobre 3, 0. Se você fizer isso, você vai ter o resultado 1, né, que é diferente de 0. Ou seja, as derivadas não são contínuas em 0. E além disso, então veja só a situação que a gente tem. As derivadas parciais não são contínuas em 0, beleza? Mas a gente tem as derivadas parciais em 0. Então a gente poderia até definir, né, a linearização, né, seria exatamente a derivada parcial em 0, que multiplica x menos 0, mais a derivada parcial de y em 0, 0, que é 0 também, que multiplica y menos 0, e isso é exatamente 0. Ou seja, a função linearização é 0, né? Tudo bem. Só que o que acontece é... Se você for tentar colocar um ponto bem pertinho de zero, vamos pensar num ponto aqui bem pertinho de zero. Você tem aqui 0, 0, e vamos pegar um ponto sobre essa reta bem próximo de zero, para a gente ver uma coisa que acontece. Vamos pegar 0,01, 0,01. Então tá ele bem aqui, tá certo? É um ponto sobre a reta y igual a x e bem próximo de zero. Aí calcule quem é f de 0,01, 0,01, isso é exatamente 0,01 ao quadrado sobre 0,01 ao quadrado mais 0,01 ao quadrado. E isso dá exatamente 1 sobre 2. Aí veja o que acontece, né? Se as derivadas parciais não são contínuas, né, então L de xy, a função linearização, não aproxima bem. Ela não aproxima bem. Ou seja, se você retira a hipótese das derivadas parciais serem contínuas, então você perde essa boa propriedade, né? A propriedade da linearização aproximar bem a f deixa de existir. Né? Então ela só funciona se as derivadas parciais forem realmente contínuas. Então uma função, mesmo que tenha derivadas parciais, né, que elas existam, né, ela pode se comportar mal nesse sentido, né, e de que pode não ser bem aproximada, né, pela sua linearização. Então, uma classe de funções para o qual isso aqui não acontece, né, uma classe de funções bem comportadas, são as funções diferenciáveis, né, que é o que a gente vai introduzir agora. Então, agora nós vamos introduzir a noção de diferenciabilidade. E também acabar com um mistério, né, o que é a derivada de uma função de duas variáveis. Né, a gente vai mostrar agora. Né, supondo que f é uma função definida em R2, né, e que o domínio da f, né, imagina que é o domínio da f, né, para um certo ponto AB, contém uma bolinha, né, centrada em AB. Então, nós dizemos que uma função f é diferenciável nesse ponto AB se existir uma matriz 1 por 2. Né? Isso aqui significa que a matriz tem uma linha e duas colunas, como é esse caso. Tal que esse limite aqui vai a zero. Né? Limite quando h e k vão para 0, 0, de f de a mais b mais h, b mais k menos f de ab, menos a multiplicação das duas matrizes. Né? Aqui é uma matriz 1 por 2 e aqui é uma matriz 2 por 1. A multiplicação vai dar uma matriz 1 por 1, que é exatamente um número. A matriz 1 por 1 é um número, né? Dividido pela norma de HK. Só para relembrar, né, a norma é definida como sendo a raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. E esse limite tem que dar zero. Né? Aí essa matriz, né, formada por dois números, né, esse número u e esse número v, é exatamente a derivada de f em AB. Ou seja, acabou o mistério, né? A derivada de uma função de duas variáveis é uma matriz. Né? Para uma função de duas variáveis, é uma matriz, né, de uma linha por duas colunas. E a gente dá exatamente essa notação, df de AB, né, para essa derivada. E se f for diferenciável em todos os seus pontos, a gente diz que ela é diferenciável. A gente não sai especificando ponto a ponto. A gente diz apenas que ela é diferenciável.
Agora veja que esse limite aqui em 6, ele pode ser reescrito, né, em vista do produto de matrizes, né? Porque você lembra, a multiplicação de matrizes, você pega a linha e multiplica pela coluna. Como aqui só tem uma linha e uma só coluna, então isso dá exatamente UH e VK. Só que tem um sinal de menos aqui, então fica menos UH menos VK. Então, verificar a diferenciabilidade consiste, né, na verdade, de encontrar esses dois números, né, um número U e um número V, de modo que esse limite aqui seja satisfeito. E, juntando esse número U e V numa matriz, né, dessa forma, a gente tem exatamente a derivada. Agora você pode estar extremamente confuso no seguinte sentido. Sim, mas essa definição por meio desse limite, isso não está me parecendo nada semelhante com a derivada de uma função de uma variável. Mas eu lhe digo, é semelhante sim, né? No seguinte sentido, lembre que em uma variável, o que é que você tinha, né? Você tinha que a derivada era o limite quando h tende a zero, digamos no ponto A, né? De f de a mais h menos f de a sobre h, e isso aqui era o que a gente chamava de f' de a. Tudo bem? E daí você poderia passar esse termo para esse lado, né? Você ficaria com o limite quando h tende a zero, de f de a mais h menos f de a. Só que para você conseguir dividir também por h, você tem que multiplicar, né, essa parte de cima por h. Ou seja, ficaria menos f' de a, h. Isso tudo dividido por h e dando zero. Aí agora você começa a reparar, né, uma proximidade com a fórmula aqui de 7. Né? Você tem um termo aqui, ó, multiplicado o h, né, como se sumisse, né, esse vk aqui. Exatamente como se sumisse vk e a função de uma variável cancelasse esse pedacinho aqui da segunda entrada e você só tivesse o h tendendo a zero. Então a partir daqui já começa a ficar semelhante. Aí você me pergunta, sim, mas você disse que a derivada de R2 é uma matriz. Sim, a derivada da função da reta também é uma matriz 1 por 1. E quem é essa matriz? É exatamente o número f' de a. Então, nunca deixou de ser uma matriz, né? A questão é que não foi introduzido dessa forma. Mas a derivada de uma função real, de uma variável, é uma matriz 1 por 1, né? Ou seja, um número f' de a. Quando você está em duas variáveis, é uma matriz 1 por 2. E veja o seguinte, em geral, né, apesar de não ser do nosso interesse, é uma curiosidade, que dada uma função de algum Rm, né, um espaço onde esse m aqui pode ser qualquer número inteiro positivo, grande do jeito que você quiser imaginar, em algum outro Rn, né, nós estamos supondo, né, que esse n aqui é sempre 1, né, que é uma função que pega várias variáveis e cai lá nos números reais. Mas poderia ser um n aqui qualquer. Sempre que você olhar a derivada, ela vai ser uma matriz n por m. Né? Veja que no nosso caso, a gente está, né, em uma função de duas variáveis e o nosso n é 1. Então, a gente obtém uma matriz 1 por 2. A matriz derivada é uma matriz 1 por 2. Né? Mas, em geral, é uma matriz n por m. E outra coisa também, uma coisa bem interessante, né, é que, como a derivada é uma matriz, então você vai aprender em algum momento em álgebra linear, né, que uma matriz e uma transformação linear, né, são as mesmas coisas. Né? De fato, qualquer transformação linear que você pegar, você pode descobrir a matriz da transformação linear, né, e, no caso, a transformação num ponto x, né, pode ser escrita como sendo a matriz multiplicada pelo vetor x. Né? Ou seja, qualquer transformação linear você caracteriza como matriz. Então, em particular, você pode, se uma pessoa lhe perguntar o que é a derivada de uma função, você pode responder de duas formas. Né? Você ou pode dizer com uma palavra e dizer que é uma matriz, ou com duas palavras você pode dizer transformação linear. Né? Porque tem o mesmo significado, tá certo? Então, essa é a derivada e isso é a noção de diferenciabilidade. Então, a partir dessa noção de diferenciabilidade, eu já ganho um resultado fenomenal, que é o seguinte: se uma função é diferenciável em um ponto AB, então ela é contínua em AB. Né? Ou seja, é algo que eu não tinha com as derivadas parciais. Né? Eu podia ter derivadas parciais num ponto sem que a função fosse contínua nesse ponto. Mas não, essa noção de diferenciabilidade ela é completa, né? No sentido de que se a função é diferenciável, então ela vai ser contínua.
Então eu vou esboçar uma demonstração, né, desse teorema, é bem simples. Né? No caso, se ela é diferenciável, então a gente sabe que existe aquela matriz, né, a matriz U, V, uma matrizinha 1 por 2, né, de modo que vale aquele limite. Limite, quando HK tende a 0, 0, de F de A mais H, B mais K, menos F de AB. Aí você pode usar essa última fórmula aqui até, pode usar a fórmula 7, né? Já faz a multiplicação. Menos UH menos VK. Aí você divide pela norma de H e K. Você sabe que é verdade que isso é zero. Então é suficiente, né, para você verificar a continuidade, verificar que o limite quando HK tende a 0, 0, de F de A mais H, B mais K, menos F de AB, é suficiente você verificar que isso é zero. Mas você pode fazer o seguinte, né? Você pode manipular de modo a usar essa expressão aqui. Como é que você manipula? Vai ficar assim, ó, limite quando HK tende a 0, 0, da norma de HK, aí você faz a seguinte jogada, você multiplicou e você divide pelo próprio HK. Aí aqui em cima você reescreve a última expressão, F de A mais H, B mais K, menos F de AB, menos UH menos VK. Aí o que é que você fez? Você subtraiu aqui, né? Então você soma aqui do outro lado, mais UH mais VK. Então aqui tá beleza, né? Porque como esse termo ele se cancela com esse, né? Então você retorna exatamente para essa mesma equação, né? Então essa igualdade aqui é verdade. Mas aí o que é que a gente tem, né? A gente tem por hipótese, né, que esse termo aqui vai para zero. Aí esse termo grande aqui, ele vai para zero também no limite, né? Tá bem aqui pela própria definição de diferenciabilidade. E esse termo também vai para zero, porque H e K estão indo para 0, 0. Vai para zero, vai para zero. Tudo vai para zero. Então o resultado disso é zero. Então o que a gente mostrou foi o seguinte, a gente mostrou que limite quando H, K tende a 0, 0, de F de A mais H, B mais K, menos F de AB, isso é zero. Foi isso que a gente mostrou, né? Só que eu posso pegar e passar esse termo para esse lado. Quando eu passo para esse lado, esse menos some, fica mais, né? Então fica igual. Mas isso é o suficiente já para provar a continuidade, né? Porque esse A mais H você pode interpretar como sendo X. Esse B mais K você pode interpretar como sendo Y. Né? De fato, como eu deixei esse H e K livres, né, eles são arbitrários, eu posso acessar, né, qualquer X e Y dessa forma. Pegar A e fazer H e esse Y, né, como sendo B mais K. Né? Isso é suficiente, né, para você mostrar a continuidade. Né? Isso implica F contínua. Então tá aqui mostrado o resultado. Outro resultado bacana é que se f é diferenciável em AB, então ela vai possuir derivadas parciais nesse ponto AB. Além disso, a matriz, né, a matriz derivada, né, que é dada por U e V, vai ser exatamente a matriz formada pelas derivadas parciais, em que U vai ser igual a df dx e V vai ser df dy, ambos no ponto AB. E a demonstração é a seguinte, né? Por f ser diferenciável em AB, então existe a matriz UV, existe esse UV, tal que, né, a gente pode escrever aquele limite, né? Limite quando H e K tendem a 0, 0, de f de A mais H, B mais K, menos f de AB, menos UH, menos VK, dividido pela norma de HK. E é zero, né? Uma vez que a f é diferenciável por hipótese. E agora o que é que a gente faz? A gente vai observar o seguinte, se esse limite aqui é zero, né, com H e K arbitrários indo para zero, então, em particular, se eu fizer esse mesmo limite com K igual a zero, fixando K igual a zero,
também vai para 0, 0, não é verdade? E esse limite deve continuar sendo 0, mesmo que eu faça isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fixar k igual a 0. Então, esse limite, né, quando eu fixo k igual a 0, vai ficar assim, ó, vai ficar limite quando h, 0 tende a 0, 0, de f de a mais h, vírgula b, né? O k ele é 0, menos f de ab, menos o h. O v e o k sumiram, né? Porque é 0. E esse resultado do limite é 0. E o que é que acontece aqui? Aqui vai virar módulo de h, né? Porque você tinha raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Mas o k, ele morreu, né? Virou 0. Então fica módulo de h. Mas dessa expressão, né? Veja que aqui a segunda coordenada não está mais fazendo papel nenhum, né? Não importa nem ela estar aqui. Então, se esse limite aqui de cima vai a 0, esse limite aqui também vai a 0. Limite quando h tende a 0 de f de a mais h, b, menos f de a, b, menos o h, dividido pelo h. Eu retiro até o módulo, porque aí só muda um sinal mesmo e não importa, né? O limite continua indo para 0. Então, esse limite aqui vai a 0. Aí veja que bacana, né? Você pode escrever esse limite dessa forma, ó. Limite, quando h tende a 0, de f de a mais h, vírgula b, menos f de a, b, menos u, e aqui dividido por h. E esse resultado dá 0. Eu só cancelei, né, esse h aqui que estava junto com o u, com h de baixo, e ele permaneceu, esse h permaneceu só nessa primeira expressão. Agora eu pergunto a vocês, o que é isso aqui? Né? Veja só, é o quociente de Newton, né, onde a variação aqui está na primeira entrada. Isso é exatamente o que a gente definiu pela derivada parcial de f com relação a x em AB. E isso menos esse u aqui está dando 0. O que é que significa? Portanto, u é exatamente df dx em AB. Olha aí que bacana. Esse u, né, ele coincide exatamente com a derivada parcial de f com respeito a x em AB. Em particular, essa derivada existe, né? Porque esse u aqui está bem definido, ele existe. Daí, de modo análogo, eu deixo como exercício para vocês mostrar que V é exatamente df dy em AB. E daí a gente tem as seguintes conclusões a partir desses dois últimos teoremas. A primeira delas é que se f não é contínua num ponto, então ela não é diferenciável nesse ponto. Como é que você vê isso? Basta, né, usar a contrapositiva do teorema anterior, né, do primeiro teorema. Porque toda função diferenciável é contínua. Né? Então, se é diferenciável, então é contínua. Então, se não é contínua, não é diferenciável. Da mesma forma, se pelo teorema anterior, né, se alguma das derivadas não existir, né, então a função não é diferenciável. Né? Se você olhar no teorema anterior, né, se ela é diferenciável, então possui derivadas parciais nesse ponto. Contudo, se alguma das derivadas não existir, né, então nega essa parte daqui, né? Então a f não será diferenciável. E por último, né, que essa matrizinha aqui, né, que a gente conseguiu, ela é chamada, né, de matriz jacobiana. Né? Ela vai aparecer para a gente mais à frente, quando a gente estiver estudando a parte de integração, né, o teorema de mudança de variáveis, né, e vai aparecer de uma maneira mais geral. Em particular, o teorema 13, né, o último teorema que fizemos, né, diz que a derivada de f em AB ela é exatamente essa matriz, né, ela coincide com a matriz jacobiana. Né? Contudo, eu ressalto que existem casos, né, em que a matriz jacobiana existe, só que a função não é diferenciável. E um exemplo desse caso é para essa função aqui, ó, f de xy igual a xy dividido por x2 mais y2, no caso em que xy é diferente de 0, 0, e 0 no caso em que xy é igual a 0, 0. Então, dessa função, né, a gente sabe que ela não é diferenciável em 0, 0, né, mas ela possui derivadas parciais em 0, 0. Bom, por que ela não é diferenciável em 0, 0? Né? Você pode verificar que ela não é contínua, né? Então usa esse item aqui. Né? Se não é contínua, não é diferenciável.
e que ela possui derivadas parciais em 0, 0, a gente mostrou, né, na aula passada e eu mostrei nesse instante, no exemplo da aproximação linear, né? Então, pode haver casos como esse daqui, né, em que a matriz jacobiana existe em 0, 0, né, porque as derivadas parciais existem em 0, 0. De fato, a matriz jacobiana em 0, 0, a gente pode até denotar assim, jacobiana em 0, 0, essa matriz aqui, a matriz 0, 0. Ela existe, né, em 0, 0 para essa função, contudo, a função não é diferenciável, né? Então, essa existência da jacobiana independe da diferenciabilidade da função, né? Pode existir sem que a função seja diferenciável. E aqui nós temos um teorema, né, talvez o teorema mais importante da aula, que é a condição suficiente de diferenciabilidade, né? Porque quando você vai olhar que uma função é diferenciável, você deve calcular, né, achar primeiro candidatos, né, números u e v, né, e calcular aquele limite, né, que muitas vezes não é fácil de se fazer. Então, a gente tem essa condição que é suficiente para que uma função seja diferenciável. E esse teorema diz o seguinte, né, dado uma função de R2 e AB é um ponto do domínio, de modo que exista uma bola centrada em AB, né, contida dentro do domínio. Então acontece o seguinte, se df dx e df dy existirem e forem contínuas nesse ponto AB, então aí a gente tem a conclusão de que a f é diferenciável em AB, né? Ou seja, a f possui derivada em AB, né? E pelo último resultado, a derivada em AB, né, nesse caso aqui, vai ser exatamente a matriz, né, das derivadas parciais. f de x em AB, então vai acontecer isso, né, desde que as derivadas parciais, desde que elas existirem, então acontece isso, desde que as derivadas parciais existam e sejam contínuas no ponto AB, a função será diferenciável. Bom, primeiro exemplo, né? Mostre que essa função aqui é diferenciável. Como é que você faz? Bom, olha as derivadas parciais dela, né? df dx em xy é exatamente, né, usando regra da cadeia, 2x, né, você deriva aqui, você esquece o y, cosseno de x ao quadrado mais y quadrado. Derivada do seno, cosseno. df dy em xy, isso é 2y, né, você esquece o x, deriva só y, e usando regra da cadeia, derivada do seno, cosseno, aplicada na função x2 mais y2. Então, você derivou e notou que as duas são funções contínuas em todo ponto, em todo xy de R2. O que é que isso implica? Implica, então, que a função é diferenciável, né? Lembre que quando eu falo só diferenciável, é que ela é diferenciável em todos os pontos. Então, veja como facilitou, né? Bastou que eu fizesse as derivadas parciais e verificasse, né, que elas são contínuas. O motivo da continuidade, né, eu volto a lembrar, é porque é produto de funções contínuas, né? E aqui é composição de funções contínuas. Agora vamos dar um exemplo no qual mostramos que a recíproca do teorema 14 não vale. Ou seja, com esse exemplo eu vou mostrar que mesmo que uma função seja diferenciável num ponto, não obriga que as derivadas parciais dela sejam contínuas nesse ponto. Ou seja, isso não está, por exemplo, né, contradizendo esse teorema 13, por exemplo, né? Porque se a função é diferenciável, ela possui derivadas parciais no ponto. Tudo bem, mas quem disse que isso obriga que as derivadas parciais sejam contínuas, né? Isso não obriga que sejam contínuas. Portanto, né, não confunda. O teorema, a condição suficiente, né, ela é apenas ida. Se as derivadas parciais existirem e forem contínuas, então a função é diferenciável. Já a volta, né, que seria a função ser diferenciável, obriga que as derivadas parciais sejam contínuas, é falsa. E é isso que nós vamos mostrar nesse exemplo. Então, vamos calcular, né, as derivadas parciais. Como a função é definida em duas partes, as derivadas parciais ficarão definidas também em duas partes. Primeiro, vamos supor que xy é diferente de 0, 0. Então, df dx, você vai usar a regra do produto, né? Primeiro fica 2x seno de 1 sobre x2 mais y2.
E agora, mais a primeira, x2 menos y2, mais y2, aliás, vezes a derivada da segunda, derivada do seno, cosseno. Só que daí temos uma regra da cadeia aqui, né? E essa regra da cadeia dá exatamente menos 2x vezes x2 mais y2 elevado a 2. Né? É o que sai da derivada desse termo, né? Regra da cadeia. Então, cancelando esse quadrado aqui com esse termo, né, eu vou conseguir, né, que a derivada é 2x seno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado menos 2x sobre x quadrado mais y quadrado cosseno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado. Então está aqui df dx. Da mesma forma, usando a regra do produto, eu já vou colocar direto. df dy vai ser 2y seno de 1 sobre x2 mais y2 menos 2y sobre x2 mais y2 cosseno de 1 sobre x2 mais y2. Aqui também tem um truquezinho de usar a regra da cadeia e a regra do produto. Então tá aí, se x e y diferente de 0, 0, temos, né, as derivadas parciais. Agora, quando x e y é igual a 0, 0, a gente deve usar a definição de derivada parcial por limite, né? A derivada em 0, 0 é por definição limite, quando h tende a 0, f de 0 mais h menos f de 0, 0 sobre h. Mas observando aqui a fórmula de f, né, se você substitui y igual a 0, né, então aqui você some com esse y quadrado e com esse. Então você fica, né, com o limite, quando h tende a 0, de h ao quadrado seno de 1 sobre h ao quadrado. O f de 0, 0, né, tá aqui na fórmula, é 0. Então aqui menos 0 dividido por h. E isso dá exatamente o limite, quando h tende a 0, de h seno de 1 sobre h. Mas esse resultado é 0. E por quê? Porque h tende para 0 e seno de 1 sobre h é uma função limitada. De modo semelhante, né, df dy em 0, 0, você faz a conta e verifica que dá 0. Você vai, na verdade, vai ter esse mesmo limite aqui. Resumindo as contas que fizemos acima, aqui está a forma das duas derivadas, né? Derivada parcial com respeito a x, derivada parcial com respeito a y, né? Ambas definidas em duas partes. Só que eu vou mostrar agora que a derivada parcial de f com respeito a x, ela não é contínua em 0, 0. E como é que você faz? Você mostra que não é verdade, né, que o limite quando x e y tende para 0, 0, né, dá 0, da função derivada, que é essa daqui de cima. Então, como é que você faz? Né, você pode pegar um caminho, né, eu vou considerar o caminho gama de t igual a t. E eu vou mostrar que o limite, quando t tende a 0, da derivada parcial com respeito a x, em gama de t, na verdade eu vou mostrar que esse limite não existe. Se não existe, muito menos ele será 0. Aí é só usar, né, essa fórmula aqui de cima, trocando x e y, né, por t. Então vai ficar assim: 2t seno de 1 sobre 2t ao quadrado menos 2t sobre 2t ao quadrado cosseno de 1 sobre 2t ao quadrado. Aqui eu faço a troca, né, x e y por t. Então veja só, essa primeira aqui, isso aqui é limitado e isso aqui converge a 0. Então o resultado desse primeiro aqui é 0. Esse limite se torna esse, porque esse primeiro termo é todo 0. De 1 sobre t cosseno de 1 sobre 2t ao quadrado. Né, cancelando os dois e esses t quadrados. Então, para mostrar que esse limite aqui não existe,
é suficiente mostrar que um dos limites laterais não existe, né? Porque se o limite existe, existem os dois limites laterais. Se um dos limites laterais não existe, então o limite não pode existir. Então eu vou analisar, na verdade, né, que não existe esse limite aqui. Limite quando t tende a 0 menos de 1 sobre t vezes o cosseno de 1 sobre 2t ao quadrado. Né? Ou seja, eu estou tendendo a zero por números t negativos. E para isso eu vou observar, né, que a função cosseno ela é limitada por 1. Né? E daí o que eu vou fazer? Eu multiplico por menos 1 sobre t. Então, menos 1 sobre t, cosseno de 1 sobre 2t quadrado, é maior ou igual que menos 1 sobre t. Né? No caso, quando eu multiplico por um número negativo, inverte a desigualdade. Então, agora o que eu faço é aplicar o limite nessa expressão. Então, limite, quando t tende a 0 menos de menos 1 sobre t, cosseno de 1 sobre 2t ao quadrado, é maior ou igual do que o limite quando t tende a 0 menos de menos 1 sobre t. Mas veja só, como t tende a 0 pelos números negativos, isso aqui é positivo, né? Isso é não negativo, ao menos. Enquanto que esse limite aqui, né, como eu tenho um sinal de menos aqui, eu estou tendendo a 0 pelos números negativos, né, isso dá mais infinito. Né? Você fica dividido por 0 e você está indo por números positivos aqui embaixo. Conclusão que esse limite aqui é maior ou igual do que mais infinito. Né? Então ele não pode ser maior do que infinito, né? Ele é igual a infinito. Então esse limite aqui não existe, como a gente havia afirmado aqui. Então o que a gente mostrou? A gente mostrou que para esse caminho particular, então se não existe, né, para esse caminho aqui em específico, não pode a função, né, a função derivada com respeito a x não pode ser contínua em 0, 0, porque existiu esse caminho aqui, no qual mostramos que a composição, né, não existe. Né? Então isso mostra a não continuidade em 0, 0. Mas eu vou mostrar para vocês que a f é diferenciável em 0, 0. Para isso, né, nós precisamos usar a definição de diferenciabilidade. E para usar, né, a gente tem que ter dois candidatos. Né? A gente tem que ter aqueles U e V, né, da matriz. Como é a primeira vez que nós iremos usar a definição para resolver um exemplo, eu sempre sugiro a você, desde que você tenha as derivadas parciais, que use exatamente U como df dx, no ponto em que você vai olhar se a função é diferenciável, e use v como sendo df dy em 0, 0. Isso aqui são os candidatos naturais. Né? E por que eles são os candidatos naturais? Porque se a função for diferenciável, a gente sabe que u e v devem ser exatamente eles. Né? Então, né, a gente já começa, né, tentando, né, exatamente com eles, verificar a diferenciabilidade exatamente com eles. Né? Então, eles são os candidatos naturais, né, as derivadas parciais no ponto do qual você vai examinar, né, se a função é diferenciável. Então, vamos usar eles e vamos escrever a definição. Então, está aqui a definição, né, de diferenciabilidade no 0, 0. E agora eu vou trocar as coisas, substituir pelas funções que eu tenho. Então fica o limite quando h e k tende para 0, 0. Esse pedacinho aqui é mesmo que escrever f de h, k. Né? Ou seja, você vai trocar a definição de f de xy por hk. Ou seja, vai ficar assim. Vai ficar h quadrado sendo de 1 sobre h quadrado mais k quadrado. Quem é f de 0, 0 é 0. Quem é a derivada com respeito a x em 0, 0 é 0. E quem é a derivada de y com respeito a 0 é 0. Ou seja, você fica só com esse termo dividido pela raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado, que é a definição da norma. Organizando, fica o limite quando k tende a 0, 0, de h quadrado mais k quadrado sobre a raiz de h quadrado mais k quadrado, seno de 1 sobre h quadrado mais k ao quadrado. Agora, perceba que esse termo de cima é a mesma coisa que escrever assim, né? Raiz de h quadrado mais k quadrado ao quadrado. Então, eu cancelo com essa raiz do de baixo. Então, fica assim. E daí, qual é o argumento para finalizar? Essa daqui vai para 0,
né, essa daqui dentro da raiz, e essa daqui é limitada. Então esse limite dá 0. Se esse limite dá 0, o limite da diferenciabilidade, o que é que a gente tem então? Né? A gente tem que a função é diferenciável em 0, 0. Aí só para finalizar, né, um extra, né, quem é a derivada? df em 0, 0. É exatamente a matriz formada pelas derivadas parciais, né? df dx em 0, 0, df dy em 0, 0, que é exatamente a matriz 0, 0, porque vimos que as derivadas parciais são 0. Então, veja só, né? A função diferenciável em 0, 0, contudo, as derivadas parciais não são contínuas. Aí, uma observação, né? Eu só fiz que df dx não é contínua. Então, fica para você, né? É um exercício. Mostra que a derivada com respeito a y não é contínua em 0, 0. E pode usar esse mesmo caminho aqui. Você vai fazer os mesmos passos e vai verificar que ela não é contínua em 0, 0. Como último exemplo, vamos verificar que essa função é diferenciável. O que é que eu tenho que fazer? Eu devo encontrar as derivadas parciais. Então, como a função está definida em partes, eu vou calcular as derivadas parciais e vou verificar que elas são contínuas em todos os pontos. Então, eu começo com xy diferente de 0, 0. Então, a derivada de f com respeito a x, eu devo usar apenas a regra do produto. Na primeira fica 4x à terceira, x2 mais y2, que é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira, que é x à quarta, e a derivada parcial da segunda, com respeito a x, que é só 2x. O y², ele morre aqui, dividido pela segunda ao quadrado. Mas, organizando, isso dá 2x à quinta, mais 4 x ao cubo, y ao quadrado, dividido por x² mais y² ao quadrado. A derivada com respeito a y, você olha x como constante, então x4 fica aqui na frente, e você vai derivar essa função aqui. Mas derivar essa função, é apenas fazer... Mas derivar essa última função é mesmo que derivar essa função aqui, ó, x2 mais y2 elevado a menos 1. Mas aqui tem uma regra da cadeia, então fica menos, desse menos 1, x2 mais y2 elevado a menos 2. Não é assim? Mas aqui, é o mesmo que escrever, você faz aqui uma regra da cadeia, vai ficar assim, menos, o sinal do menos 1 desce, x² mais y² elevado a menos 2. E aqui, como você está derivando com respeito a y, derivada de y² com respeito a y é 2y. Então, isso aqui fica assim, ó, menos 2x² y dividido por x² mais y² elevado ao quadrado. Então, está aqui a derivada parcial. Agora você olha as derivadas parciais em xy igual a 0, 0. df dx em 0, 0. Isso é o limite quando h tende a 0. df de 0 mais h, 0. Menos f de 0, 0. Dividido por h. Isso é definição. Mas olhando para a fórmula de f, que é essa, eu vou ficar com o seguinte. Limite quando h tende a 0 de h elevado a 4 sobre h ao quadrado menos 0 e tudo sobre h. Isso porque f de 0, 0 é 0, e o y é 0. Então, esse y aqui está descartado. Então, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar com o limite, quando h tende a 0, de h, que isso é 0. Porque aqui vai ficar h elevado a 4 sobre h elevado a 3. Então, dá o próprio h que dá 0. Então, beleza, df dx deu 0. df dy é dado por essa fórmula, por definição, mas como você já colocou 0 na primeira coordenada, aí olhe para a fórmula de f. Você já colocou 0 aqui no lugar do x, então isso na verdade se torna 0 menos 0 sobre h, que é igual a 0. Então tá aí, df dx e df dy existem e ambas são 0. Então você tem as seguintes fórmulas, que você vai ter que analisar a continuidade.
Então está aqui as fórmulas das derivadas parciais. Veja que para xy diferente de 0, 0, essa expressão aqui é contínua, né? Porque é uma função racional. Contínua. Então a gente só precisa verificar a continuidade mesmo aqui no zero, né? Que é o ponto duvidoso. Então para verificar que a derivada parcial é contínua em zero, eu tenho que mostrar que o limite, né, da derivada parcial de f com respeito a x em 0, 0, né, isso tem que dar a derivada parcial de x em 0, 0, que é 0. Aqui não crie bicho de sete cabeças com isso aqui. Tá? Isso aqui a gente está fazendo a mesma coisa que a gente faz para qualquer função. A gente está verificando que o limite quando o xy se aproxima do ponto dá exatamente a função aplicada no ponto. Né? E a minha pergunta é, isso é verdade? Né? É igual? Então vamos ver. Então aplique a fórmula df dx em xy. Isso é 2x à quinta mais 4x ao cubo, y ao quadrado, dividido por x quadrado mais y quadrado ao quadrado. Mas daí eu reescrevo assim. Ó, eu faço 2x e aqui x4 sobre x2 mais y2 elevado a 2. E nessa outra, e aqui eu faço x2, y2 sobre x2 mais y2 elevado a 2. Aí eu vou argumentar da seguinte forma. Essa aqui vai para zero. Essa também vai para zero. Essa daqui é limitada. E essa também. Mas isso significa que esse limite é zero. O que não pode parecer claro é que essas expressões são limitadas, mas eu vou colocar aqui como observação. A primeira é bem simples, é que zero é menor ou igual do que x2, que é menor ou igual do que a soma com outro número positivo, né? E daí o que é que você faz? Você eleva essa expressão toda ao quadrado, né? Então vai ficar 0 menor ou igual que x4, menor ou igual do que x2 mais y2 elevado a 2. Então, você divide tudo por esse termo, x2 mais y2 elevado a 2. Então tá aqui, essa expressão, né, realmente ela é limitada. Para a outra, né, para essa daqui que tem o x2 e o y2, é parecido. Você observa que x2 é menor ou igual do que x2 mais y2, e é maior ou igual que zero, não é isso? E você observa que y2 faz a mesma coisa, né? É menor ou igual do que x2 mais y2. Então você multiplica essas duas equações. Isso vai te dar que 0 é menor ou igual do que x2, y2, menor ou igual do que x2 mais y2 elevado a 2. Aí eu divido tudo e isso vai te dar que x2, y2 sobre x2 mais y2 elevado a 2 é menor ou igual do que 1. Então tá aqui, essa outra expressão também é limitada. Então é verdade, viu? O limite realmente é zero. Mas se realmente o limite é zero, a gente apaga essa interrogação, né? Isso aqui é de fato, né? Isso é verdade. E a gente completa aqui como uma frase, né? Contínua em todos os pontos. A gente verificou, né? Porque é claro que quando você está em xy diferente de 0, 0, que ela é contínua. No ponto em que você tinha dúvida, 0, 0, acabamos de mostrar. Agora você tem que fazer a mesma coisa, né, para df dy. Né? Aqui é a mesma coisa, a mesma análise. Veja que para xy diferente de 0, 0 é contínua. A gente só tem dúvida aqui no 0, 0. A gente quer verificar, né, que o limite quando xy tende a 0, 0 da derivada parcial de f com respeito a y de xy é igual a zero, que é exatamente a derivada em 0, 0. Mas aqui é só substituir a expressão de df dy. Olha ela aqui. Né? Então fica como? Né? Fica menos, eu já vou organizar assim, ó, menos 2y, x à quarta, sobre x2 mais y2 elevado a 2. Mas isso aqui a gente resolve sem trabalho, né? Porque essa vai para zero e essa daqui é limitada. Então esse resultado é zero, que é exatamente df dy em 0, 0. Conclusão, né, a conclusão que a gente tem é que essa também é contínua em todos os pontos. E dessas duas conclusões, que as derivadas parciais são contínuas ambas em todos os pontos, né, as duas conclusões implicam que f é... A gente conclui que a f é diferenciável em todo o R2, né, como
foi pedido aqui no exercício. Ela é diferenciável, ou seja, em todos os pontos. Então, isso conclui a aula de hoje.